Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Empresário de Wesley viaja para a Europa para fechar venda do atacante. Vou trazer informações atualizadíssimas para vocês. Corinthians fará proposta oficial para John Kennedy Fiel. Vou trazer informações para vocês que chegaram para mim nesta tarde e Timão explica a situação de direitos de imagem atrasados. Tudo neste vídeo aqui para você. Eu só peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. O meu muito obrigado por isso. E por isso que quando eu chegar a 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Timão para vocês, o nosso clube do coração. Chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, porque o empresário do Wesley, Clóvis Henrique, está na Europa para realizar a venda do atacante, Fiel. Foi o que eu disse em vídeos anteriores, que o Corinthians não vai negociar, mas calma aí porque tem novidade. O que acontece? O West Ham é o principal time a realizar a compra do jogador. O time ofereceu aí, Fiel, primeiramente 18 milhões de euros, que foi recusado pelo Corinthians, tá, Fiel? A grande questão aqui é a seguinte, tá? O empresário do Wesley espera conseguir até 25 milhões de euros, equivalente a 139 milhões de reais na cotação atual. Em outras palavras, o Corinthians não está cumprindo mais uma vez o que foi prometido, porque o Augusto Melo disse que o Wesley não sairia do Corinthians por menos de 100 milhões de euros. Equivalente aí a mais de 500 milhões de reais. Mas não é bem assim, Fiel, porque o Corinthians também precisa realizar vendas para fechar 2024 no azul, e o Corinthians deve aceitar os 25 milhões de euros que o empresário Clóvis Henrique quer pela venda do jogador, que é equivalente a 139 milhões de reais. Então o Corinthians aí vai vender por 75 milhões a menos do que o Augusto Melo disse de euros, tá, Fiel? Então o Wesley tem grande chance de sair do Corinthians assim no meio do ano. E, Fiel, todo jovem quer ir para a Europa. Todo jogador de futebol sonha em ir para a Europa. E o Wesley é uma judiação se for vendido, mesmo com a vontade do jogador de ir para a Europa. Cara, primeiro que vai para o West Ham ser banco. Aqui ele está no maior clube do Brasil, na maior vitrine do Brasil. Tanto é que ele está sendo especulado e é titular. O Wesley tem apenas 20 anos de idade, Fiel. É uma judiação realmente, porque é um jogador com grande potencial de venda futura e futebolisticamente falando, porque ele tem muito a evoluir. É um ótimo atacante, é um jogador que no mano a mano é difícil segurar. E o que mais chama a atenção dele é a idade, porque ele é muito novo, então ele tem muito que evoluir ainda. E eu tenho certeza que ele vai se destacar como um grande jogador de futebol, tá, Fiel? Então, se sair por 25 milhões de euros, 139 milhões de reais na cotação atual hoje, vai ser uma pena realmente. Mas o empresário já está na Europa e deseja e tem um valor estipulado de 25 milhões. De 18 milhões que foi oferecido para o Wesley, Fiel, do West Ham, para chegar no 25, é pouca coisa, tá? Então eu acredito sim que o Wesley pode ser vendido para o West Ham. O empresário já está na Europa negociando aí a sua venda, tá, Fiel? Então, infelizmente para nós corintianos, não é uma notícia muito boa, e se fechar por 25 milhões é mal vendido, irmão. É mal vendido. Eu já fui bastante crítico do Wesley. O Wesley queimou minha boca, queimou minha língua, porque é um jogador bom, jovem, promissor, com grande perspectiva de venda, titular absoluto hoje do Corinthians, e a tendência de nós é reforçar. Não, a gente está vendendo para fechar aí no azul, ou seja, vamos precisar contratar outro jogador para a função do Wesley, fora também que precisamos de um ponta direita. Então vai aí sendo mais reforços, o Corinthians vai precisar contratar. Ah, corintianeiro, mas eu não estou entendendo. Então por que a gente vai vender se a gente vai precisar gastar novamente? É assim que funciona o futebol. Você vende hoje para fechar 2024 no azul. Aí 2025 você contrata de novo, você entra em dívida de novo. Aí quando estiver fechando perto do ano, você vende de novo para fechar no azul de novo. Aí 2026 você vai lá e investe de novo. É assim que funciona o futebol, e o Wesley pode ser vendido sim. Comentem porque eu quero saber
a sua opinião. Fiel, referente a direitos de imagem atrasados, quando eu falei que existia salários atrasados, é porque o direito de imagem faz parte dos salários atrasados também, é tudo incorporado. O Igor Coronado, por exemplo, ganha 2,5 milhões junto com os direitos de imagem, tá, Fiel? Não é apenas o salário. Juntando os direitos de imagem e mais o salário do jogador da CLT, é 2,5 milhões de reais mensais, tá? Que é um baita salário, um dos maiores salários do Brasil. Tô usando o Coronado só por exemplo, tá, Fiel? Porque realmente, pelo que tá acontecendo, ele não merece estar ganhando essas cifras financeiras tão altas. Então, o Corinthians explicou que o Corinthians deve sim os direitos de imagem, mas o Augusto Melo quitou a maior parte dos atrasados da época da gestão, renovação e transparência, e é poucos dias, meu irmão. O Corinthians não deve um mundo de direitos de imagem para os jogadores. São poucos dias, são coisas de 15, 20 dias atrasados. Não tem porquê nenhum escândalo, não existe crise por causa disso. Também não é motivo para o time não estar conseguindo fazer um bom futebol, tá, Fiel? Isso não é desculpa aí pro Antônio Oliveira estar insatisfeito. O Antônio Oliveira está insatisfeito pelo que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo. Não por questões de direito de imagem e salários atrasados. Isso tem que ser dito a verdade aqui para não cometer nenhuma injustiça com o treinador. Que falamos somente a verdade, até para não denegrir minha imagem com vocês aí, tá, Fiel? E nem fritar o treinador. Ele não tá bravo ou insatisfeito com salários atrasados. Antônio Oliveira tá bravo por falta de respaldo da diretoria e do executivo que não conversa com o treinador para saber do que tá precisando, ou por que os jogadores ficam uma eternidade no departamento médico, o que vai contratar, qual a perspectiva futura. Nenhum jogador está sendo consultado, o Antônio Oliveira, com exceção do John Kennedy, que tem aprovação do treinador, tá, Fiel? Então tem muitas coisas acontecendo aí no Corinthians que está faltando respaldo ao Antônio Oliveira, por isso é a sua chateação. Mas o Corinthians explicou essa parte dos direitos de imagem atrasados, vai ressarcir todos os jogadores, até porque não é muitos dias que está atrasado. Fiel, eu entendo a necessidade da mídia, né, do Jogo Aberto, dos Donos da Bola ou de outros programas por aí. Nossa, crise no Corinthians, salários atrasados. É o clube de maior audiência do Brasil, cara. Então esses repórteres, esses jornalistas, sem grande conceito no cenário esportivo brasileiro, vai fritar o Corinthians mesmo. Vocês sabem por quê? Porque os caras querem mídia. Vocês lembram o que fizeram com o Corinthians na época do Cuca? Acabaram com o Cuca. Por que lá ninguém tá falando dos problemas que o Cuca teve no passado, que foi absolvido no Atlético Paranaense? Me explique aí, eu quero saber, vai, me explica. Comenta aí. Por que ninguém falou do Cuca lá no Atlético Paranaense? Teve uma repercussãozinha e já acabou. No Corinthians era paulada no cara todo dia, porque é Corinthians, irmão. Aí os caras querem fazer uma coisa virar aí um escândalo, tá? E a mesma coisa dos salários, tá? É coisa de 15, 20 dias, Fiel. Isso acontece com qualquer clube de futebol. O Corinthians mantém sob controle essa situação dos direitos de imagem atrasados e eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre mercado da bola, porque trouxe informações aqui nos vídeos anteriores que o Corinthians estaria interessado e muito na contratação do John Kennedy, não é verdade? Inclusive eu trouxe para vocês o que separava o Corinthians e o John Kennedy eram os problemas extracampo do jogador. Ele foi afastado pelo Fluminense por ter feito uma festa privada em véspera de concentração, tá, Fiel, com mulheres aí, e o jogador foi afastado, ele mais 3. Após a reintegração, o jogador voltou a cometer erros, chegando atrasado nos treinos. E aí ele foi afastado por tempo indeterminado, o jogador está insatisfeito lá, quer sair e o Corinthians quer contratar. Dentro de campo não tem diálogo, ele é um ótimo atacante, mas fora de campo ele é um jogador aí, vamos dizer assim, bastante descompromissado, né, Fiel? Essa é a grande realidade, ele vive uma vida noturna, lembra o André Balada, o Jô Balada, só que é um grande atacante. E a informação que eu quero trazer para vocês aqui agora é que o Corinthians estava em dúvida sobre essa proposta, se iria fazer para o jogador ou não, que está avaliado em 38 milhões de reais, 7 milhões de euros. Só que o Corinthians vai fazer a proposta oficial para o John Kennedy. Os inícios de conversa já existem, tanto com o jogador quanto seu empresário. Há um desejo do jogador de sair, ele vê o Corinthians com bons olhos sim, e a proposta vai pintar daqui a 22 dias na abertura da janela. Não pode fazer agora, Fiel, pelo menos não oficial, porque o Corinthians aí pode pagar uma multa altíssima, tá? É lei FIFA, não pode fazer proposta
com o mercado da bola fechado, não pode realizar contratações, mas no off você pode conversar, você pode perguntar se existe um interesse e pode até fazer uma proposta verbal e fazer ela se tornar oficial na abertura da janela. O caso do John Kennedy é esse, o Corinthians conversa com o jogador, vai preparar uma proposta para trazer o atleta. Corintianeiro, mas e os problemas extracampo do Kennedy, cara? Nos explica. Fiel, obviamente que antes dele bater a canetinha lá no contrato, o presidente Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado, vai conversar olhando nos olhos do jogador, junto com o seu empresário. É lógico que vai ter uma advertência do Corinthians ali e pode até caber uma cláusula contratual em caso de inadimplência do jogador, em caso de falta de compromisso, o Corinthians aí retirar o contrato, desfazer este contrato. Pode sim, é fácil, é só colocar a cláusula lá e sem problema algum. E fora que verá uma divergência verbal também, eles vão conversar para falar que aqui é um clube sério, é o maior clube do Brasil, você está tendo oportunidade de sua vida. Por favor, vamos estar... É lógico que conversa, fiel, é conversa. Então o negócio tem que ser a cláusula, porque se o jogador começar a pisar na bola, o Corinthians vai lá e desvincula o seu contrato e pronto, acabou. Mas não será motivo do Corinthians não realizar a proposta. O Corinthians vai realizar a proposta para o atacante John Kennedy em caráter oficial e a chance é grande do jogador vestir a camisa do Corinthians. Corintianeiro, está avançado? Lógico que não, fiel, não existe a proposta ainda, mas vai acontecer. Estou trazendo que existe a possibilidade, ele vê o Corinthians com bons olhos, o Corinthians vê ele com bons olhos, então pode dar um casamento muito bom aí a contratação do jogador, que dentro de campo é inquestionável. O Augusto Melo gosta muito, o Antônio Oliveira gosta muito, a SAF aprovou. A SAF não, desculpa, tá, fiel? O Cifute aprovou aí sem mais nem menos, tá? Foi uma consulta muito breve, já aprovou o jogador. Todo mundo sabe aí do que pode acontecer, isso não é novidade para ninguém, não será empecilho para o Corinthians fazer essa proposta. E John Kennedy tem grande chance de vestir a camisa do Corinthians. Óbvio que pode pintar outro clube na parada e fazer uma proposta maior. O jogador é business, jogador que é grana, e ele pode ir para um clube que pagar mais. O Fluminense também pode voltar atrás, tá, fiel? E pedir mais pelo jogador. Pode sentar com o jogador, fazer uma reunião, reintegrar ele pro grupo. Pode, mas o jogador está insatisfeito, ele quer sair, ele está afastado por tempo indeterminado. E eu quero que vocês comentem, porque eu quero saber a sua opinião da decisão do Corinthians em fazer uma proposta oficial para o jogador, mesmo com seus problemas extra-campo. Comentem, porque eu quero saber demais a sua opinião. Fiel, queria trazer essas informações aqui para vocês rapidinhas, tá? Quero agradecer demais a sua presença no canal do Corintianeiro. Como falar de prometido, já voltei com os 2 vídeos diários, postei um vídeo hoje, 1 hora, deu uma atrasadinha, tá, fiel? Já postei hoje tá indo pro ar 6 horas em ponto, então todos os dias aqui de novo, 2 vídeos diários do canal do Corintianeiro. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!